Olá, pessoal! O que a gente precisa saber para caracterizar o estado de equilíbrio líquido-vapor de uma mistura? No nosso encontro de hoje, o professor Luciano responde essa pergunta e mostra também alguns dos fundamentos da operação de destilação. Não percam esse vídeo! Vamos continuar com a nossa aula, né? O Zé falou sobre misturas e agora vamos lembrar um pouquinho alguns conceitos mais voltados para a termodinâmica. Na verdade, o conceito importantíssimo que tem relação direta com colunas de destilação é o equilíbrio líquido-vapor. Então vamos lembrar o que é isso, onde a gente aplica em processo de destilação, tá ok? Então, quais os princípios de uma coluna de destilação? Tá? Vamos dar uma olhadinha nisso. Isso aqui é muito importante entender desde o comecinho a lógica desse processo como um todo. Então vamos ver um videozinho para a gente começar a entender esse assunto, tá? Então aqui, para todo mundo falar a mesma língua, é um vídeo razoavelmente curto, né? Mas tentar mostrar para vocês uma visão do que é que vocês vão aprender a projetar. Legal? Então, ó, uma visão de uma indústria petroquímica típica. Inicialmente estão sendo mostrados alguns trocadores de calor, bombas, né? Então vejam as bombas aí que estão sendo mostradas, né? O P130A, P130B e assim por diante. E aí, a coluna de destilação propriamente dita, que é esse equipamento cilíndrico, vertical, tá? Que tem por objetivo maior fazer o quê? Separar dois componentes de uma mistura, dois ou mais componentes, tá? Então, componentes, misturas homogêneas são separados em equipamentos desse tipo e é legal a gente ter uma noção, o que tem lá dentro? O que tem lá dentro de uma coluna são dispositivos de contato, onde vocês estão vendo, por exemplo, um líquido, ele escoa em zigue-zague, nós vamos nos aprofundar nisso, tá? Então você vê que tem um fluido escoando lá dentro da coluna a todo momento. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó, tá? Esse vídeo é legalzinho, a gente vê várias vezes. Então, esses dispositivos de contatos, esses aqui que nós estamos vendo são pratos, tá bom? E é em cima de cada um desses dispositivos de contato que começa a ocorrer a separação da mistura. Nós vamos nos aprofundar nesse item logo, tá bom? Muito bem. Então, falando sobre as colunas propriamente dita, né? O que a gente gostaria que vocês tivessem uma boa noção logo nesse comecinho? Primeiro, misturas homogêneas. Segundo, as misturas só se separam porque existe um contato entre um líquido e um vapor. Então, por isso que tem a termodinâmica envolvida, o conceito de equilíbrio líquido-vapor. Então, um líquido, uma mistura líquida, entra em contato com uma mistura a vapor e, através desse contato, cada molécula de uma substância ou vai ir para o topo da coluna ou vai para o fundo da coluna, tá bom? E o próximo item que a gente escreveu aqui para vocês, nós sempre vamos gerar, a partir de uma determinada corrente, duas novas correntes. Uma rica no componente mais volátil, uma rica no componente menos volátil, tá? Então lembra o conceito, quanto mais volátil, mais essa substância quer ficar na fase gasosa. Quanto menos volátil, mais essa substância quer ficar na fase líquida, tá bom? Então, muita atenção nisso. Então, toda a coluna de destilação gera pelo menos duas novas correntes. Uma rica no mais volátil, outra rica no componente menos volátil. Como que isso ocorre, pessoal? Então, todo segredo é um fornecimento de energia. Então, esse processo, para que ele ocorra, tem que ter um fornecimento de energia. Então, destilação é um processo caro, tem muito vapor envolvido, você precisa aquecer o equipamento, exatamente aquecer para poder garantir que as moléculas dos componentes mais voláteis se vaporizem e queiram ir para a fase gasosa, tá? E aí, de novo, o segredo, contato entre as fases, né? Através do contato entre elas, ocorre uma transmissão de energia entre moléculas. Então imagina o seguinte, nesse momento, nós vamos ver lá para frente ali o conceito de equilíbrio líquido-vapor propriamente dito, né? Mas um vapor entra em contato com o líquido
esse vapor cede energia para o líquido e as moléculas de componente mais voláteis presentes nesse líquido se vaporizam, e isso vai acontecendo em vários pontos da coluna, que são aqueles pratos. E, obviamente, a destilação ela vai ser aplicada somente se os componentes da mistura tiverem pontos de ebulição diferentes. E aí é importante vocês terem algumas palavrinhas sempre em mente, tá, pessoal? Ponto de ebulição, volatilidade, pressão de vapor, tudo sinônimo para nós, tá? Então, quem é o mais volátil de uma mistura? Quem tem o menor ponto de ebulição, tá? Quem é o mais volátil da mistura? Quem tem maior pressão de vapor. Lembra disso, tá? Pressão de vapor mede a tendência do componente querer ir para a fase gasosa. Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o componente. Desculpa, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é um componente, tá? Não podemos esquecer disso. Então, essas são as premissas para a gente começar a falar do nosso processo, ok? Vamos adiante. O que é, então, o ponto-chave que a gente precisa lembrar, que é o equilíbrio líquido-vapor? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha lá. Vamos ver um outro filminho aqui para a gente lembrar o que é isso. Tá? Muita atenção. Então, uma fase líquida em equilíbrio com uma fase vapor. The animation shows a simplified two-component liquid phase with a 60-40 yellow to blue mole ratio. As heat is added to the closed system, a 9-to-1 yellow to blue mole ratio rises to the vapor phase. Prestaram atenção, pessoal? Então, ó, você tem uma mistura de dois componentes, o amarelo e o azul. Você fornece energia, os dois vão para a fase vapor. Só que quem é o mais volátil aí? Dá uma olhadinha na figura. Muito mais fácil o amarelo ir para a fase vapor do que o azul ir para a fase vapor. Então, nesse caso, o amarelo é o mais volátil. Então, outra coisa importante, numa situação de equilíbrio líquido-vapor, você tem todos os componentes, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa. Equilibrium, the vapor phase is 80% yellow moles and 20% blue moles. E o que é atingir uma condição de equilíbrio, pessoal? Vocês têm que pensar o seguinte, é meio abstrato, mas é isso que nós vamos tentar pensar. É como se em determinado momento o número de moléculas que estão saindo da fase líquida e indo para a fase vapor é o mesmo do número de moléculas que estão saindo da fase gasosa, entrando em contato na interface com a fase líquida e se condensando novamente. Então, essa é a tal da condição de equilíbrio líquido-vapor. Número de moléculas vaporizando é igual ao número de moléculas se condensando. Por isso, a palavra equilíbrio, tá? Muito bem. Liquid phase is 40% yellow moles and 60% blue moles. At equilibrium, the temperature and pressure of both the liquid and vapor phases are the same. Additionally, the chemical potential of each component must be the same in the liquid and vapor phases. Então, perceberam o último comentário, pessoal? Duas coisas importantíssimas. No equilíbrio líquido-vapor, a pressão da fase gasosa é igual à pressão da fase líquida, temperatura da fase gasosa é igual à temperatura da fase líquida. Então, isso para nós, e depois ela fala também sobre potencial químico, nós não vamos entrar nesse nível de detalhe. Mas o que a gente precisa saber, temperatura da fase líquida é igual à da gasosa, e pressão da fase gasosa é igual à da fase líquida numa situação de equilíbrio. E o que é esse cenário de equilíbrio líquido-vapor? Vamos pôr aqui só para ficar melhorzinho. E o que é o equilíbrio líquido-vapor? Vocês têm que imaginar nesse momento o seguinte, cada prato da coluna, que a gente viu ali no comecinho, no filminho, é um estágio de equilíbrio líquido-vapor, que a gente chama, tá? Então, em cada prato da coluna vai acontecer alguma coisa parecida com esse filminho que nós mostramos para vocês. Moléculas vão mudando de fase. Moléculas de componente mais volátil, ao receber energia, vão caminhando para a fase vapor e vão subindo ao longo da coluna. Moléculas de componente menos volátil, toda vez que ele passa por uma interface e tende a se condensar, vai para o fundo da coluna, ok? E o que nós vamos tentar modelar, na verdade? Vocês já aprenderam isso em termodinâmica.
quais essas concentrações, que nem a moça falou aqui no vídeo. Na condição de equilíbrio, você tem 80% de vapor com substância amarela e 20% na líquida. Em equilíbrio com 40% de amarelo na líquida e 60% de azul na líquida. Cada prato tem uma composição diferente. Então, a cada prato que os líquidos e os gases passam na coluna, essas composições vão mudando. Então, imagina basicamente o seguinte. Num determinado prato, imagina no meio da coluna. Toda vez que o vapor subir, no próximo prato, ele fica cada vez mais concentrado no componente amarelo. Então, se num determinado prato você tem 80% de amarelo, no próximo prato, olhando para cima, talvez você tenha 85%, no outro 87%, no outro 90% e assim por diante. E para baixo, você desconcentra no mais volátil ou concentra no menos volátil. É a mesma coisa. Então, se você tem nesse prato do meio, por exemplo, 40% de amarelo no líquido, quando você descer, você vai ter, de repente, 36%, descer mais um pouco, 32% e assim por diante. Tá bom? Essa é a lógica do equilíbrio líquido-vapor e é isso que acontece dentro da coluna de destilação para a gente poder separar os componentes da mistura. Um pouquinho de matemática aqui, né, gente? O que é... Como será que a gente equaciona isso? Tudo isso vem do conceito de variância, né? Variância ou graus de liberdade. Variância é o número de elementos, número de itens que você precisa especificar no seu processo para que ele tenha uma solução única, tá? Então, imagina, a formulinha você deve lembrar, a equação de Gibbs, né? Variância é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. Então, vamos imaginar aquele sisteminha que a gente viu no vídeo. 2 componentes, azul e amarelo, 2 fases, líquido e vapor. Se a gente colocar aqui na expressãozinha, significa que a gente tem 2 variáveis, a variância desse sistema é 2, ou seja, existem 2 variáveis sempre que a gente precisa pré-definir para projetar um sistema desse, tá bom? É muito importante que você esteja acompanhando essa parte aqui com a sua apostila, tá? Eu vou falar algumas coisinhas agora, não vou colocar aqui no vídeo, mas seria legal você abrir essa parte da apostila agora. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Quantas variáveis você tem nesse sistema? Eu vou falando aqui, vai escrevendo num rascunho, tá bom? Você tem como variáveis temperatura do líquido, temperatura do vapor, pressão da fase líquida, pressão na fase de vapor, concentração XA do componente A na fase líquida, concentração XB do componente B na fase líquida, tá legal? Concentração de gás do componente A, concentração de gás do componente B, o YA e YB, tá bom? Então a gente tem 8 variáveis, tá? 2 temperaturas, 2 pressões e 4 concentrações. Para um sisteminha simples, hein? Quantas equações a gente consegue escrever aqui, pessoal, que vocês lembram da termodinâmica? Vamos tentar lembrar? Tá? Bom, premissa de conceito de equilíbrio líquido-vapor. Temperatura do vapor igual a do líquido. Então, uma equação. Outra equação, pressão do vapor igual a pressão do líquido. 2 equações, né? Qual a terceira equação? Somatório das frações molares na fase líquida, ou seja, XA mais XB igual a 1. Terceira equação. Quarta equação, somatório das frações molares na fase vapor igual a 1. YA mais YB igual a 1. Não dá para escrever mais nenhuma variável, tá? Mais nenhuma equação, desculpa. Então, nós temos 8 variáveis e 4 equações num sistema que tem que ter variância 2. Então, vocês percebem que não está fechando, né? Então, eu tenho 4 equações, a minha variância é 2, eu preciso impor 2 definições nesse processo para que seja modelado, mas eu tenho 8 variáveis. Estão faltando 2 equações aí, perceberam? Tá? Então, nós vamos ter que ter 2 equações a mais, senão a gente não consegue modelar esse sistema de jeito nenhum. E o objetivo agora, para ir para os últimos itens
desse assunto é mostrar para vocês da onde vêm essas duas novas equações. Então, o que a gente precisa ter aqui agora, turma, quem estudou esse assunto lá no passado, né, quando começaram a estudar essa parte termodinâmica, vira essa necessidade de duas novas equações, então criou-se uma definição do que a gente chama de constante de equilíbrio líquido-vapor. Tá? O que é essa constante de equilíbrio líquido-vapor chamada de K? Ela nada mais é do que a relação entre a composição do componente na fase gasosa, lembra lá do filminho, é a composição do componente amarelo na fase gasosa sobre a composição do componente amarelo na fase líquida, por exemplo. Tá? Isso que é o K. É a relação entre um componente na fase gasosa e na fase líquida. E o que esse K mede? Ele mede a tendência do componente querer ir para a fase vapor. Também não deixa de ser algo parecido com o conceito de pressão de vapor e assim por diante. Tá legal? Então, o que esse K é importante que a gente saiba, pessoal? Quanto maior for o K de uma substância, a constante de equilíbrio líquido-vapor, maior a tendência dela querer ir para a fase vapor. Se o K é igual a 1, ela tem uma tendência neutra de querer ficar na fase vapor ou líquida, tá? O K pode ser menor que 1? Pode. Nesse caso, o componente tende a ficar na fase líquida, tá? E um outro termo importante que eu queria ressaltar para vocês aqui, o que é uma volatilidade relativa entre componentes? É basicamente a relação entre o K de dois componentes, tá bom? Então, se eu estou falando que eu quero separar fulano e beltrano, calculo o K do fulano, o K do beltrano. Quanto maior for essa relação, significa que a separação dessa mistura é mais fácil. Esse é um bom indicativo para ver se o processo de destilação ele é viável economicamente ou não. Normalmente um alfa, né, que é essa volatilidade relativa, a relação entre os Ks maior do que 1, maior que 1,1, já dá uma tendência de você ter uma separação viável pelo processo de destilação, tá ok? Então isso é bem interessante a gente saber, tá? Outras coisas, pessoal, que aí também seria importante você olhar a sua apostila, né? Como que a gente calcula esse K? Será que tem uma outra forma, a não ser pelas concentrações? Então esse K, ele é modelável também. Agora realmente eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês para acompanhar, turma. Isso aqui vem lá das equações de Raoult e Dalton, por exemplo, tá? Então, vocês lembram o que era a equação de Raoult? Raoult era uma equação que correlacionava a pressão parcial de um componente e depois a pressão de vapor desse componente na fase líquida. Qual que é a expressãozinha? Pressão de vapor é igual a X vezes a pressão de vapor do componente, né? E o que era a lei de Dalton? É a pressão parcial de um componente na fase gasosa relacionada à sua pressão do sistema, né? Então, pressão parcial é igual a um Y vezes a pressão total. Se vocês olharem lá na apostila, estamos mostrando que as pressões parciais na equação de Raoult e Dalton se igualam, e aí você consegue calcular uma relação entre esse Y e X. Tá? Olha lá no nosso slide que eu estou mostrando agora, você tem ali o K é Y sobre X, mas quem é Y sobre X? Se você igualar a equação de Raoult e a equação de Dalton, você vai ver que Y sobre X nada mais é do que a pressão de vapor do componente sobre a pressão total do sistema. Tá legal? Então, olha a importância da pressão de vapor que o Zé explicou lá no começo da aula, né? Então, a pressão de vapor sobre a pressão do sistema nos dá o K. Tudo isso que eu estou falando, desde que o nosso sistema seja uma mistura ideal. Se a mistura for ideal, tudo isso vale. Vale a lei de Raoult, vale a lei de Dalton, tá? Então, é muito fácil modelar o K. E se a mistura não for ideal? Você vai encontrar na apostila os comentários daqueles itens que são um pouquinho mais complexos em termodinâmica.
Se a mistura líquida e gasosa não são ideais, você tem que corrigir a não idealidade da mistura usando os coeficientes de fugacidade ou atividade. O que normalmente se faz, pessoal, você corrige o coeficiente de atividade, você corrige a não idealidade da mistura líquida, multiplicando a sua equação de Raoult por um coeficiente de atividade. E você, eventualmente, corrige a não idealidade da mistura gasosa, multiplicando a lei de Dalton pelo coeficiente de fugacidade. Opa, então nós vamos ter que aprender tudo isso? Não, pessoal, nosso foco não é ficar calculando o coeficiente de atividade e fugacidade. Vocês só precisam saber que se a mistura é não ideal, e o Zé já tratou isso com vocês anteriormente, se a mistura é não ideal, você pode aplicar a lei de Raoult e Dalton desde que elas sejam corrigidas. Então, normalmente, a mistura líquida não ideal você corrige pelo coeficiente de atividade. Normalmente, a mistura gasosa não ideal você corrige pelo coeficiente de atividade. Desculpa, pessoal, acho que eu troquei aqui. A mistura gasosa não ideal você corrige pelo coeficiente de fugacidade. A mistura líquida não ideal você corrige pelo coeficiente de atividade, tá bom? Isso é bem importante, bem relevante. E o outro ponto que eu queria falar para finalizar isso aqui é o seguinte: que fatores que influenciam no cálculo do meu K, né? Por que isso é importante saber? O K mede a tendência de um componente para a fase vapor ou não ir para a fase vapor, né? Quem que influencia nesse K, pessoal? Pressão que você coloca no sistema, temperatura que você coloca no seu processo, tá? Por que isso é importante? Porque vocês, como engenheiros, vão ver que variáveis que você pode mexer numa indústria são a pressão e a temperatura. Então, você define a pressão e a temperatura que você quer colocar para depois conseguir fazer uma modelagem adequada do seu sistema, tá bom? Então, quem influencia no K? Temperatura e pressão. Como que eles influenciam? Pense um pouquinho agora, pessoal. Se eu aumentar a minha temperatura de um processo, o que acontece com o K das substâncias? Aumenta ou diminui? O K não é a tendência de ir para a fase vapor? Então o K sempre aumenta. Só que quem é mais volátil aumenta numa proporção maior do que quem não é mais volátil, tá bom? E a pressão? O que acontece se eu aumentar a pressão? Se eu aumento a pressão, eu estou agrupando moléculas, vamos dizer assim. Então fica mais difícil ele ir para a fase vapor. Então a pressão, quanto menor, mais influencia no K, maior o nosso K. Resumo da história: num processo de destilação, você quer K alto, você quer que alguém tenha um K alto para ir facilmente para a fase vapor. Então o que você vai fazer? Geralmente são processos com temperaturas altas e pressões baixas, tá bom? Isso é muito importante, vale a pena você ler com bastante atenção a nossa apostila, que isso está explicado de uma maneira bem detalhada, tá? E falando um pouquinho do cálculo do K, né? Nós vamos fazer um pouquinho de exercícios também, tá? Então você pode calcular pela pressão de vapor sobre a pressão do sistema, desde que você tenha uma mistura ideal. Se você não tiver isso, você corrige multiplicando por um coeficiente de atividade ou fugacidade, depende da mistura não ser ideal ou ser ideal. E antes de mostrar um outro item, pessoal, só queria lembrar uma coisa: o que é mais comum? No mundo industrial, dificilmente você vai ter colunas de destilação com pressões muito altas, tá? O que é muito alto? Acima de 10 atmosferas. Então, o que era o conceito de idealidade de uma mistura gasosa? Menos que 10 atmosferas, normalmente você já coloca e classifica ela como ideal, né? Porque você está desprezando os choques entre moléculas. Então, dificilmente você vai ter uma mistura gasosa não ideal, o que faz com que a gente não se preocupe muito com o coeficiente de fugacidade. Agora, como o Zé explicou lá atrás, misturas líquidas reais são mais comuns. Substâncias diferentes, moléculas diferentes. Então, o coeficiente de atividade costuma ser bem usado para corrigir a não idealidade de misturas, tá bom?
Mas vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Você vai lembrar um pouquinho desse diagrama lá da termodinâmica. Quando você tem misturas ideais, você tem esse diagrama chamado de Priester, né? Então ele está um pouquinho pequenininho aqui, você tem ele reproduzido na apostila, queria que realmente se acompanhasse. Então olha lá, o que é isso? Você tem hidrocarbonetos, isso aqui vale para hidrocarbonetos, né, pessoal? Se você ler aqui, você tem metano, nas linhas do meio, metano, etano, etileno, propileno e assim por diante. Cada valorzinho pequenininho naquelas linhas é um valor de K, tá bom? Então como que você vai achar um K de uma substância, por exemplo, o metano, né? Você tem do lado esquerdo a sua pressão em quilopascal, do lado direito a temperatura em Celsius. Então você vai unir essas. Lembra que influencia no K a temperatura e a pressão. Então, se eu te falar, por exemplo, a minha temperatura de um processo são 10 graus Celsius e minha pressão são 400 quilopascal, o que eu vou fazer então? 10 graus Celsius com 400 quilopascal, une esses dois itens, né? Une 10, faz uma reta unindo esses dois pontos, a temperatura de 10 com a pressão de 400. Por exemplo, onde cruzar a linha do metano, está cruzando próximo de 50, né? Esse é o valor lido do K do metano, tá? Simplesmente isso, algo simples, bem tranquilo, ok? Muito bem. E indo para o finzinho da nossa aula aqui, o último conceito que eu queria lembrar para vocês, que vocês já viram também, o que é uma temperatura de bolha e uma temperatura de orvalho de um processo, tá? Ou de uma substância, não é de um processo, temperatura de bolha ou orvalho de uma substância. Temperatura de bolha está associada a misturas líquidas. Temperatura de orvalho está associada a misturas gasosas, tá bom? Então, toda vez que você começa a aquecer uma mistura, vai chegar um ponto. Então, acompanhe esse diagrama que está na nossa tela, tá? Imagina que você tem um ponto A. Você vai lembrar desse diagrama muito fácil, né? A linha azul é a linha de líquido saturado. A linha rosa é a linha de vapor saturado. Tudo bem? Estão lembrados disso? Tudo que eu tiver abaixo da linha azul é um líquido subresfriado. Tudo que eu tiver acima da linha vermelha é um vapor superaquecido. E entre as linhas azuis e vermelhas você tem o equilíbrio líquido-vapor. Então, qual que era a lógica, né, pessoal, disso aqui? Um ponto de uma mistura que esteja naquele ponto A1, dá uma olhadinha lá embaixo do nosso diagrama, ele tem uma temperatura baixa, numa dada concentração, ele é um líquido subresfriado. Se eu aumento a temperatura dessa mistura, vai chegar a um ponto que ela atinge aquele ponto A2. Lá é o ponto de saturação, é o ponto onde a substância começa a vaporizar. E aí era a historinha da temperatura de bolha, quando você forma a primeira gota, a primeira bolha de vapor, né? Então, o que são as temperaturas? E o orvalho vale o contrário, né? Você tem uma mistura gasosa, começa a resfriar sua mistura, e aí você tem a formação das primeiras gotas de líquido. Então, o que é importante para a gente saber? Temperaturas de bolha e orvalho são as temperaturas limite, onde você começa a ter efetivamente a vaporização da mistura. E esse diagrama, para nós, ele é importante, né? Então, você consegue, sabendo a temperatura da sua mistura e sabendo a sua concentração, saber se você tem uma mistura em líquido saturado, vapor saturado. Então, nós vamos ver para frente também alguns usos desse diagrama, para nós é muito importante. Então, só para fechar, imagina que você tem... Então, esse diagrama ele vai permitir mostrar uma situação de equilíbrio líquido-vapor. Então, volta lá para aquele filminho que a gente viu do amarelo e do azul. Se você tem uma dada composição de uma mistura, você consegue, nesse diagrama, saber a temperatura que está acontecendo. Então, imagina que você tem 10 pratos na coluna de destilação. Cada prato tem uma dada composição. Então, você começa a imaginar que cada prato tem uma determinada temperatura. Então, é isso que a gente chama de um perfil de temperaturas numa coluna. Isso também é legal. Você fornece energia na coluna e a substância vai se alterando, a mistura vai se alterando à medida que você vai
subindo com o vapor na coluna ou descendo com o líquido, e você consegue saber que temperatura você precisa ou que você vai obter, tá legal? Muito bem, já falei muito aqui, espero que você tenha acompanhado com a apostila, e nós vamos depois fazer 2 exercícios. Estou colocando o primeiro aqui, um exercício 5 aqui, que nós vamos tentar calcular um pouquinho a constante de equilíbrio líquido-vapor, e depois uma outra situaçãozinha para a gente analisar se a nossa mistura é real ou não, tá bom? Obrigado, gente. Vamos começando então o nosso curso de destilação nesse segundo bimestre. Muito obrigado, até mais.